tema da segurança pública, sempre em voga na imprensa acreana, é um dos debates de hoje, no Gazeta Entrevista. Eu recebo o secretário de Polícia Civil, Dr. Emilson Farias. Quais são as medidas que têm sido tomadas pelo governo do Estado, através da Polícia Civil, para conter a onda de assaltos, de crimes contra o patrimônio, os furtos, os roubos e demais crimes contra o patrimônio? Quais são os números dos crimes violentos nesse início de 2014, quase já chegando aí à metade do ano? Como o secretário tem visto as manifestações da população nas redes sociais, principalmente com relação a essa onda de crimes contra o patrimônio, hein? Secretário, muito boa noite. Boa noite. Como vai? Prazer, muito bem. Secretário, olha só, no ano passado, 2013, falando aqui de assassinatos, foram 194 crimes de assassinato no Acre. Números oficiais divulgados pelo governo. 194 mortes violentas dá uma taxa de 25 homicídios a cada 100 mil habitantes. São números 150% maiores do que aquilo que a ONU preconiza como o ideal, que seria pelo menos uma taxa de 10 mortes por 100 mil habitantes, que já é considerado pela ONU local de violência epidêmica, ou seja, local onde a violência tem muita incidência ou há um desequilíbrio. Como nós tivemos tantos homicídios em 2013, isso representando 400% a mais do que a média mundial, que é preconizada pela ONU de 6,2 homicídios, nós temos essa onda de insegurança de algumas camadas da sociedade. E os crimes contra o patrimônio. A minha primeira pergunta é essa: como o senhor tem observado esse momento da segurança pública no Estado, e esses números preocupam o senhor? Sempre preocupa. Esses números, é bom que se diga inicialmente, Alan, você está falando de uma média mundial. Nós estamos trazendo aqui, e eu gosto dessas comparações, porque eu acho que a gente tem que ter sempre referência. A gente tem que ter um parâmetro, a gente tem que ter alguém para poder comparar. Se a gente comparar aí o estado do Acre com a Suíça, certamente na Suíça nós vamos ter aí 6% e tal. O importante é que nessa situação nós ficamos abaixo da média nacional. Se você levar em consideração que Maceió, por exemplo, a cada 2 horas morre uma pessoa, é uma situação complicada. Se você imaginar que João Pessoa, a cada 3 horas morre uma pessoa, nós temos 79,9% para cada 100 mil habitantes de execuções em Maceió, em João Pessoa. Nós temos em Manaus, nosso vizinho aqui, é o 3º lugar no que diz respeito a homicídio. Se a gente der uma olhada aqui no nosso estado vizinho também, nós temos situações extremamente complicadas. Agora, é claro que a gente tem que ter estratégias específicas para poder enfrentar essa situação. Por exemplo, recentemente, nós tivemos aí, graças a Deus, nós estamos há 6 dias, 7 dias sem um homicídio. Mas tivemos um período para trás aí que nós tivemos uma incidência de homicídio grande. Nós tivemos, num curto espaço de tempo, vários homicídios, o que nos acendeu, obviamente, uma luz amarela. E nós nos preocupamos com esse tipo de situação. A pior coisa que pode acontecer na segurança pública, Alan, é não ter diagnóstico. Quando você tem o diagnóstico, você consegue fazer a abordagem certa, você consegue dosar e dar o remédio certo para o problema. E qual foi o diagnóstico dessa onda de violência que o senhor citou? Nessa situação, nós tivemos a grande maioria dos homicídios que ocorreram nos últimos dias estão relacionados à execução. E aí eu preciso fazer um parênteses aqui para poder explicar. Execução. A grande maioria está relacionada à execução. Eu preciso fazer um parênteses para explicar para o nosso telespectador que nessas situações nós temos uma disputa por território no que diz respeito à engenharia do tráfico. Nós temos dito e repisado inúmeras vezes aqui no seu programa que o nosso enfrentamento contra os ativos criminais tem que ser duro. Essa é uma diretriz e uma determinação do nosso governador. O tráfico de drogas, o dinheiro sujo, a circulação de armas, isso a gente tem enfrentado de maneira contundente. Tirando, quando eu disse já algumas vezes, para quem tinha 5 anos, com maior apreensão, 76 quilos, e agora nós temos mais de 3 toneladas, é claro que quando a gente desabastece e tira o dono da boca de circulação, aquela pessoa que é o homem de execução, aquela pessoa que vende, que é o aviãozinho, ele perde o emprego. Ele perde o emprego, ele deixa de ter o emprego, que é o emprego dele, como criminoso. A partir daí, ele direciona para outros tipos de crime, porque o crime assim ele migra. Ele migra para onde? Para o roubo e para o furto.
O que é importante a gente ter em mente é que a gente precisa continuar enfrentando com dureza o tráfico de drogas, mas fazer uma nova abordagem para esse momento que requer. Então, dentro dessa estratégia... Então, a migração de criminosos do tráfico de drogas para a prática de roubos e furtos é justamente em virtude do desbaratamento dessas quadrilhas. Do enfrentamento. A gente tem mostrado todo dia quadrilhas sendo presas, nós temos mostrado todo dia pessoas que é laboratório que são desabastecidos, que são desarticulados. E isso faz com que essas pessoas que vivem nesse mundo do crime, que é o tráfico de drogas, que é a mãe dos demais crimes, essas pessoas busquem outros crimes para poder se capitalizar e para poder continuar a sua empreitada criminosa. Nesse particular, é até importante que se diga, Alan, essas execuções, a grande maioria está relacionada a esse tipo de situação, porque esse criminoso, ele procura causar uma sensação de insegurança para a sociedade. Nós tivemos uma execução lá no bairro João Eduardo com 20 disparos, meio-dia. Meio-dia, 20 disparos, 3 pessoas. O objetivo era chamar a atenção mesmo. Os 3 estão presos. Disputa por território. Um traficante acaba executando outra pessoa que é do meio, que também já era conhecido da polícia. Isso, claro, que causa uma sensação de insegurança. Aí eu te pergunto, por que meio-dia? Porque essas pessoas estavam no regime semiaberto, à noite elas tinham que se recolher. Então, são situações que a gente precisa fazer um diagnóstico, precisa fazer essa análise, que é uma análise complexa. O senhor já tem aí uma análise também desse aumento dos números dos crimes contra o patrimônio, roubos e furtos. Quais são as medidas que a polícia está tomando para atacar esses criminosos? Para desbaratar também esses grupos que atuam furtando residências, até realizando sequestros relâmpago. Como é que a polícia tem atacado isso? Então, essa abordagem é o que a gente já implementou e vai intensificar. Nós estamos já, a partir da semana passada, com algumas operações conjuntas, como a Cidade Segura, por exemplo. Nós vamos fortalecer e incrementar o número de pessoas para que a gente possa trazer, resgatar e melhorar essa sensação de segurança. Isso é uma coisa que tem incomodado a população, tem incomodado o nosso governador, que tem cobrado de maneira sistemática para que a gente faça ações contundentes. Não estou falando de planejamento, estou falando de ação, estou falando de rua, estou falando de chegar lá e resolver os problemas. Esse é um ponto. Cidade Segura, Polícia Civil, Polícia Militar, através de situações específicas, chegar até bares, locais que tenham mancha criminal incidente e recolher, fortalecer as abordagens unidas, integradas, trabalhando nessa operação. Mas não só essa. Nós estamos criando uma equipe de pronto emprego. Essa equipe de pronto emprego vai começar a atuar a partir de agora em qualquer crime em que o resultado seja morte. E não só o resultado morte, crime de grande complexidade. Para que, na hora que ocorra o fato, a Polícia Civil esteja no menor espaço de tempo, em 15 minutos, no local do crime, isolando e trazendo as evidências para que a gente não perca evidência e tenha maior consolidação, vamos dizer assim, maior efetividade. No resultado que é no processo criminal. Mas principalmente, Alan, a última ação que é muito importante, nós vamos estar entrando, a partir da semana que vem, de maneira ordinária, planejada, nos bairros. Nós vamos estar Polícia Civil, Polícia Militar, Força Nacional, entrando nos bairros, chegando cumprindo busca, chegando cumprindo prisão, tirando de circulação aquelas pessoas que mais incomodam naquela localidade. Nós não vamos chegar e sair, nós vamos chegar e ficar uma semana dentro da regional, com uma ação contundente e firme, de maneira ordinária. É a colocação que faz aqui o Neudes Pereira. Ele diz o seguinte, secretário, o senhor não acha que já está na hora de juízes, promotores, delegados e até o pessoal dos direitos humanos darem carta branca para os policiais todos se unirem e fazerem uma operação tolerância zero? É mais ou menos isso aqui que o cidadão está pedindo, olha só. Me desculpe a ignorância, secretário, mas ele faz aqui uma citação. No dia em que os nossos pseudo-entendidos da segurança pública pararem de ficar explicando a violência e efetivamente passarem a combatê-la, vamos começar a falar em redução da criminalidade. Então o Neudes está pedindo aqui uma operação tolerância zero. É mais ou menos isso, secretário? A ideia é essa. Nós temos, já nesse momento, de maneira organizada, toda a equipe de inteligência trabalhando, fazendo relatório, fazendo tudo o que é necessário para que a gente possa, daqui a pouco, de maneira organizada, a partir da semana que vem, entrar
na regional e ficar ali durante uma semana. Posteriormente, nós vamos estar em outra, já com os devidos levantamentos. Posteriormente, em outra, já com os devidos levantamentos. E assim sucessivamente. Então veja que é uma ação organizada, inteligente e que certamente vai trazer uma proximidade maior com a população e faz com que a gente efetivamente tire de circulação aquelas pessoas que incomodam. É o vizinho que está na boca de fumo, mas nós não vamos chegar. Nós vamos chegar cumprindo busca e prisão. E depois nós nos instalamos durante uma semana naquela regional. Para que, a partir daí, nós mudemos para uma outra e assim sucessivamente. Inclusive, na quarta semana do mês, a gente faz o interior. E depois retoma para a capital para fazer essas 3 semanas novamente e depois o interior. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo e vou partir para as perguntas dos internautas. Tem muitas perguntas aqui, várias delas falando de ações contra a violência e também bastante perguntas aqui sobre concurso, contratação de policiais e etc. É um minutinho só, a gente volta logo após o intervalo. Até já.